Uma bebida que vai tirar o juízo da pessoa, que vai embriagá-la é uma coisa, e uma bebida que vai dar saúde à pessoa, que vai fazer bem para a pessoa, é outra coisa. Então devemos separar as coisas, ter temor de Deus e olhar a palavra de Deus como ela é. Então nós vimos que essa embriaguez aqui, tanto é pela bebida, como hoje pode haver embriaguez devido às drogas, por exemplo, né? As outras bebidas alcoólicas, não só o vinho, qualquer bebida alcoólica. Então tudo aquilo que faz com que a pessoa perca o seu sentido, né? O seu juízo, faça com que a pessoa de repente fale o que não deveria, ou se comporte como não deveria. Tudo que for embriagante vai causar um grande transtorno, tanto a igreja como a sociedade em geral. Quantas mortes, quantos aí pais bateram em seus filhos, quantos filhos saíram de casa, quantas pessoas roubaram, mataram, destruíram seus lares por causa da bebida, por causa de um vício. Nós estamos vendo aí exemplos de pais matando filhos, filhos matando pais, tudo por causa de quê? De bebida e drogas. Então tudo que embriaga as pessoas é terrível. E dentro da embriaguez nós podemos dizer a sede pelo poder. Quantos têm morrido por causa da sede de poder? Quantas vidas têm sido ceifadas, destruídas por causa dessa sede de poder? A sede das riquezas, quantas vidas têm sido ceifadas? Então, devido à falta de controle, de autodomínio, de temperança. E a solução para isso é o que? É Deus. Enchei-vos do Espírito, é a solução. Se aproxime de Deus, enche-se do Espírito Santo. Depois nós temos ainda a verdade prática, para completar também. A Igreja de Cristo sempre primou pela temperança. A vida de seus membros tem de ser um eloquente protesto contra as inconsequências e vícios. Então a igreja, desde que existe igreja, a igreja sempre esteve contra esse tipo de coisas que conduz o homem à embriaguez, à falta de noção, ao descontrole. E sempre a igreja lutou contra essas coisas. Muitas vezes as pessoas hoje estão concordando, achando bonito essas coisas, se divertindo com essas coisas. E a igreja não foi feita para isso, a igreja foi feita para combater o pecado, para lutar contra o pecado. Na nossa introdução, número 3, qual o exemplo tão marcante que, passados 26 séculos, ainda nos inspiramos em seu equilíbrio e temperança? Então, aos recabitas aí, né? Nós devemos esse exemplo, grande exemplo, depois de 26 séculos ainda. O exemplo dos recabitas é um exemplo maravilhoso de domínio próprio e temperança, né? Número 4. Qual a recompensa de Deus ao equilíbrio e temperança dos recabitas? Então Deus levou-lhes em conta a piedade. Quando da destruição de Jerusalém, o Senhor deu-lhes suas almas como despojo. Foram preservados do mal, enquanto os intemperantes e viciosos eram entregues à ruína. Então nós vemos aí que Deus prometeu que os livraria daquela grande destruição. E foi o que aconteceu. Quando eles saíram ali da câmara onde Jeremias os tinha levado, já foram sabendo da destruição que haveria, da palavra de Deus contra Jerusalém, contra o povo que ali estava, dos juízos que viriam através do rei da Babilônia, Nabucodonosor e seu exército. E eles já, como eram nômades, moravam em cabanas, já trataram de ir embora e escapar com as suas vidas. E Deus os protegeu, os livrou de serem destruídos. E Deus prometeu a eles que sempre haveria um dos seus no meio do povo de Deus. Parte 1. A origem dos recabitas. Pergunta número 5. Qual a origem dos recabitas? Então, no tempo de Jeremias já tinham 250 anos de existência. De uma tribo nômade dedicada ao pastoreio, foram pouco a pouco aparentando-se com os queneus e com os descendentes de Jetro, sogro de Moisés. Veja aí primeiro livro de Crônicas, capítulo 2, versículo 55.
se constituíram então num expressivo e piedoso clã. Então nós vemos aí, segundo de Crônicas, falando sobre Recabe. E vimos que os queneus vieram então de Amate, que era o pai de Recabe. Sabemos então que eles passaram a ser nômades, não constituíam aí uma casa, um lugar fixo, para não se contaminar com os povos por onde eles passavam, assim como a igreja é nômade, né? A igreja está no mundo, mas não é do mundo, está esperando a qualquer momento ir embora para morarmos para sempre com o Senhor. Então nunca a igreja está aí grudada na terra, nunca desejando ficar na terra, nunca aí amarrada às coisas do mundo, porque a igreja deve estar sempre pronta. Por isso a igreja também é nômade, é desejosa de ir embora, né? Bem-aventurado é aquele que não está preso, não está fixado, não está amarrado ao mundo e às coisas que existem no mundo. A igreja está sempre olhando para cima, desejosa da volta de Jesus para nos buscar, para estarmos para sempre com Ele. Número 6. Qual o relacionamento dos recabitas com Israel? Complete. Então os recabitas entram na história do povo de Deus de maneira heróica. Jonadab, um dos seus patriarcas, é convidado pelo rei Jeú a extirpar os profetas de Baal do reino do norte. Nessa ocasião, o recabita identifica-se como tendo um coração reto diante de Deus. Apesar dos desvios de Jeú e de outros líderes em Israel, mantiveram-se os recabitas fiéis à lei de Deus, embora não passassem de forasteiros entre os hebreus. Os recabitas, nós podemos ver na época do rei Jeú, que o rei Jeú resolveu aí acabar com a idolatria, principalmente, né, de Israel, reino do norte, lá, através de Acabe, que estava cada vez aumentando mais a idolatria. E então foi convidado aí um dos recabitas, que estava sempre por perto ali de Israel, sempre por perto ali de Jerusalém, né, aquele território de Judá, sempre estavam mudando-se ali de região em região, mas sempre próximos a Israel, porque eles desejavam ser como Israel e acreditavam no Deus de Israel, embora não fossem hebreus. Eles não eram judeus, não eram israelitas. Lembrando sempre disso, eles não eram judeus, mas estavam sempre próximos a eles e sempre tentando imitá-los na sua religião, na sua maneira de vestir, de agir, na sua maneira de comer, né? Então, eles imitavam em tudo. Um dos líderes, então, dos recabitas, o Jonadab, foi convidado pelo rei Jeú para ajudá-lo na empreitada de destruir os ídolos. E Jonadab participou ativamente e ajudou nessa parte. Número 7. Como foi o encontro dos recabitas com Jeremias? Os recabitas achavam-se em Jerusalém para escapar às forças babilônicas que dentro em breve haveriam de destruir a cidade santa. Na periferia destas, armaram eles suas tendas. E agora recebiam o inesperado convite do profeta para se dirigirem à casa de Deus. Como toda aquela região estava passando por uma fome terrível, uma necessidade muito grande, e também o perigo de serem todos destruídos pelos exércitos da Babilônia, os recabitas, que moravam naquela região, sempre estavam por ali, se acamparam então em volta de Jerusalém e estavam esperando ali orientação, o que fazer para ajudar o povo de Israel, e ajudando o povo de Israel estariam também se ajudando. Então foi aí que Deus enviou Jeremias até eles para buscá-los, para servirem de exemplo então para Israel. A certa levava aí um grande susto, né? Foi uma grande surpresa a visita do profeta Jeremias, porque os judeus não se misturavam com ninguém. E de repente o profeta Jeremias chega entre eles e os convida ainda para ir a um local que eles nunca imaginavam que algum dia pudessem entrar. Entrar na câmara do templo não era para qualquer um.
não podia ser uma pessoa que não era judeu, mas eles foram convidados pelo próprio Deus, o dono do templo. E eles foram então com Jeremias até ali. Imagine hoje, seria o mesmo que um descrente ser exemplo para o crente. É o mesmo que Deus de repente mostrar para nós aí uma determinada religião e falar, olha, eles são fiéis